1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Mas antes, porém, vamos interceder, vamos orar, pedir que Deus esteja falando aos nossos corações. Deus amado, louvado seja o teu nome que é santo. Ó Deus magnífico, tua glória excede a tudo que possamos imaginar. Nesta manhã, ó Deus, fala aos nossos corações. Comunica a tua vontade santa a nós, porque queremos ouvir tua voz, Senhor. Tenha misericórdia de nós e orienta-nos, ó Pai, para que nós possamos viver segundo o teu querer. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Pois bem, diz assim a palavra de Deus: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Irmãos, importante. Por que Paulo está dizendo eu, porém, irmãos? Versículo de número 15 do capítulo anterior. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que nós somos esse homem espiritual? Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos o homem espiritual. Aqui Paulo fala com eles assim: porém, eu não pude falar como a espirituais. Não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais. Que carnais? Do versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí Paulo diz, justifica, né? Leite vos dei a beber. Não pude falar como homens espirituais, mas como criancinhas. E se vocês eram crianças, o que eu dei para vocês? Eu dei leite. Eu vos dei leite a beber. Não vos dei alimento sólido. Não tive condição de dar nenhuma feijoada para vocês. Não tive condição de dar uma coisa mais com sustância. Por quê? Porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque ainda sois criancinhas. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que nos torna crianças? Essas ciumeiras, essas contendas no nosso meio. Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aí se lembra que esse era o problema deles, né? Uns se diziam de um grupo, outros de outro. Então, esta é a evidência de que vocês não estão prontos. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Eu, porém, irmãos, começa Paulo, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo Jesus. Já vimos a que se refere essa expressão aqui, não é? O homem espiritual do versículo 15, e o carnal aqui se referindo a este homem natural do versículo 14. No caso
desta igreja, eles eram crianças em Cristo. Ou seja, apesar dos anos de caminhada cristã, eles ainda eram como novos convertidos, que não entendiam o valor de andar em comunhão e em unidade. Eles não conseguiam entender o valor de tomar uma decisão em Cristo Jesus. Porque vocês se lembram, no versículo 10 do capítulo 1, que o grande problema que Paulo estava tratando era a tomada de decisões sem Cristo. Irmãos, o grande problema que nós enfrentamos no nosso tempo, um tempo que nós podemos chamar de pós-cristianismo. O que é um tempo de pós-cristianismo? É o que vive, por exemplo, a Europa, o que viveu a Ásia das primeiras igrejas. Irmãos, no lugar onde Corinto estava, onde a igreja de Corinto estava, não temos mais aquela igreja com todos esses problemas, né? Mas vibrante, que justificava o apóstolo escrever 2 cartas para ela e colocar no cano. A igreja de Éfeso subiu. A Europa está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos vivendo num tempo onde as igrejas que foram fortalecidas, vibrantes, está vivendo num tempo de tamanho secularismo, que Cristo tem sido retirado de suas decisões, Cristo tem sido retirado de suas ideias, de seus pensamentos. Cristo não tem mais povoado a vida da própria igreja. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o cristianismo, em muitos lugares, tem se tornado apenas uma religião, como foi no catolicismo da Idade Média, que justificou a reforma protestante. Se Deus não tivesse levantado aquela reforma, o que seria da fé? Era tudo automatizado. Quantas vezes nós não vivemos assim? O que esse texto trata, irmãos, é exatamente disto, de como tomarmos decisões de tal maneira que Cristo esteja nelas. Como vivermos uma vida de igreja que não seja apenas uma vida religiosa, que não seja apenas uma vida automatizada. E para entendermos o que esse texto tem para nós precisamos entender como se dá a tomada de decisões no dia a dia. A tomada de decisões no dia a dia da vida do crente, irmãos, é o que mais revela o que ele de fato pensa sobre a vida. Quando eu falo de tomada de decisões, são as decisões simples, comuns do dia a dia. Por onde eu devo passar ou não, qual caminho tomar, o que comprar no supermercado, o que falar na hora de um embate, o que pensar, o que fazer, com quem vou me casar ou não, vou ou não vou à igreja, vou ou não vou usar máscara, vou ou não vou obedecer à determinação de fechar os templos. Quando nós tomamos dessas decisões, o que nos move? Todos nós andamos na vida com base no que nós pensamos interiormente sobre as coisas. Isso é chamado de cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. Cosmovisão é a base cognitiva que determina, irmãos, um conhecimento pré-discursivo e abrangente da realidade. Que palavras complicadas, né? Conhecimento pré-discursivo e abrangente da realidade. O que eu quero dizer é simplesmente isso. É pela cosmovisão que você, sem pensar, sabe o que fazer diante de determinada situação. Sem pensar. Você olha e sabe o que fazer. Quando eu falo sobre isso com os alunos do seminário, de algumas palestras,
Eu sempre uso um exemplo, uma piadinha, já usei aqui algumas vezes com vocês, daquele senhor que estava vendo um tumulto perto da sua casa, um tumulto, e ele tentava olhar e não conseguia, e ele pensou, vou em casa. Foi em casa, vestiu um terno, ele sabia que se ele chegasse todo engravatado como um figurão, ele ia conseguir. Ele chegou na multidão e dá licença, eu sou parente da vítima, Quando ele chegou no meio, era um jegue morto. Não é? Ele tinha um certo conhecimento da realidade, e por ela ele se moveu. A cosmovisão é exatamente isso, é o conhecimento que você tem abrangendo o que está acontecendo para não cometer gafes como esta. Você conhece, quando você olha ao longe e vê uma pessoa de pé, falando, gesticulando, e algumas pessoas assentadas de frente a ele, você pensa, o que está acontecendo ali? Tem um homem muito importante, ou um semideus, um ídolo, e as pessoas estão adorando a ele ali? Não, você simplesmente sabe que está acontecendo o quê? Uma aula, é um professor ensinando alguma coisa, porque você já tem um conhecimento pré-discursivo, você não precisa nem pensar, todo mundo já sabe que está acontecendo uma aula, deve ser uma escola, não é assim? Você sabe de longe se duas pessoas estão namorando, se duas pessoas estão brigando, se duas pessoas estão apenas conversando amigavelmente, se as pessoas estão fazendo piquenique, se estão praticando esportes, você sabe o que está acontecendo só de olhar, porque você tem um conhecimento pré-discursivo que vai sendo acumulado na sua mente desde a sua infância. Toda pessoa tem uma cosmovisão, irmãos. Ela se compõe de uma certa rede de motivações, de crenças, de pressupostos que nos orientam a interpretar a realidade que nos cerca. Isso é a cosmovisão. Todo mundo tem essa cosmovisão. Isso não significa que a pessoa pensa certo ou pensa errado sobre as coisas. Ela pensa, ela tem um pensamento, e isto é o que importa para ela. Ela precisa se mover, ela precisa se sentir em casa. Não importa muito se a cosmovisão é certa ou errada, não é isso que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é que as pessoas têm pensamentos interiorizados que fazem com que elas se movam, as razões por trás das decisões. Todas as vezes que você toma uma decisão, você sempre tem uma razão por trás. Sempre tem. Vou colocar o meu filho nessa escola ou naquela? Vou frequentar essa ou aquela igreja? Vou namorar com esta ou aquela pessoa? Com quem vou me casar? Você tem uma série de coisas por trás dessa decisão, irmãos. Assim, mesmo estando no erro, irmãos, a pessoa se sente confortável diante de uma determinada decisão apenas por pensar que essa decisão está certa. Ou seja, é aquela expressão assim, eu sempre fiz isso, desde menino eu sei que é assim. Você já ouviu isso? A pessoa faz algumas coisas. Quando eu estudava na escola agrícola, nós tínhamos uma matéria que chamava expansão rural. E a gente aprendia como falar com o produtor rural sobre as novas técnicas. E essa era a maior dificuldade, porque o produtor rural sempre fez o plantio daquela forma. Agora chegava um menino que tinha estudado algumas técnicas novas e queria mudar a sua ideia, e ele falava, não, isso não dá certo não, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo. As pessoas também são agarradas às coisas que eles sempre fizeram. É assim que eu faço, porque o que conforta o coração é saber que as coisas sempre foram resolvidas assim. Portanto, deve ser a forma correta. Nesse sentido, irmãos, muitas vezes o novo assombra o coração humano, irmãos. Gostamos de fazer somente aquilo que se ajusta com o nosso padrão de ver as coisas, que se ajusta com a forma que nós temos de fazer as coisas. Quando nossa cosmovisão é corrompida,
As nossas decisões seguem o mesmo padrão corrompido. Quando aquilo que está dentro do nosso coração é errado, é formado por preconceitos, por definições equivocadas sobre a vida, por motivações erradas, todas as nossas decisões serão como as nossas motivações, como aquilo que nós gostamos, como aquilo que nós achamos ser verdadeiro. Para entender isso, irmãos, vamos pensar numa situação hipotética. Normalmente, irmãos, eu não tenho uma melhor ilustração, senão uma que eu sempre uso aqui. O do homem que era conhecido em Almenara pela alcunha de João Cobra. Se lembram? É a melhor ilustração que eu tenho para esses casos. João Cobra tinha esse apelido porque ele comia sapo cru. Você já imaginou alguma moça normal, que anda de forma sociável, se apaixonar por um homem como este? Nós não estamos falando se a coisa é preconceito ou não. Estou querendo apenas dizer que nenhuma moça em Almenara se apaixonou por João Cobra. Ele não se casou até morrer. Porque ninguém, em sã consciência, iria ter a motivação para se apaixonar por um homem que comia sapo. Já imaginou? Sapo no almoço, sapo no jantar, até no café da manhã? Dedinho de sapo? Ia ser bem difícil, né? Por quê? Porque está escrito no coração destas moças que elas jamais se apaixonariam por um homem que come sapo. Mas chegou perto, aqueles que comem rãs, né? Já tem que comer rã. Então, vai dar para mudar. O que eu quero mostrar para vocês é que tem algumas coisas no coração que determinam nossas decisões. A resposta para essa situação é simplesmente uma: ninguém vai se apaixonar por uma pessoa assim, porque sua motivação já está determinada. Assim, irmãos, nós podemos entender que o coração é controlado pelos princípios que estão cravados no íntimo do nosso ser. Esses princípios é que estruturam esta cosmovisão de que eu estou falando. Qual a importância disso aqui, dessas palavras todas, no contexto desse texto? O que Paulo está falando sobre isso aqui? Qual a importância disso para entender 1 Coríntios 3, de 1 a 9? Qual a importância disso para as decisões que nós temos que tomar no dia a dia? Irmãos, a construção da fé em nosso coração determina como vamos viver o dia inteiro. Quanto de Cristo nós temos no coração, quanto de Cristo está enraizado em nós, o quanto pensamos em Cristo o dia inteiro. Isso determina o que nós seremos, e o que nós somos não é aquilo que nós falamos ser, mas nós somos o fruto, o resultado das decisões que tomamos todos os dias. Você não é o que você pensa que é, você não é o que você diz ser, você é o que você decide. Você é o resultado de suas decisões. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega em nossos corações, a nossa cosmovisão deve ser transformada por completo. Aquele velho homem, aquelas velhas motivações, aquelas velhas raízes do coração, aquela inclinação do coração, precisa ser mudada, transformada. É isso que significa que nós vamos renegar o que nós éramos. É isso que significa quando o Senhor Jesus disse que Ele iria levantar filho contra pai, pai contra filho. Porque nós seríamos lançados de encontro a tudo aquilo que nós aprendemos desde a infância.
Porque tudo aquilo que nós aprendemos desde a infância precisa ser reavaliado sobre a luz do Evangelho, sobre a luz do que Cristo nos ensina. O Evangelho não é um imperativo, o Evangelho não é uma série de regras, não é uma religião qualquer. Isso você já sabe, nós não podemos viver o Evangelho, pois o Evangelho é apenas uma notícia. A notícia de que o Deus de toda glória viveu entre nós, morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esta notícia tem o poder de salvar as nossas vidas, irmãos. O Evangelho, portanto, meu amado irmão, é a boa notícia de que Deus, o Deus de toda glória, proveu a salvação para as nossas almas. Assim, não sendo possível viver o Evangelho, viver isto, nós precisamos viver à luz disto. À luz da verdade de que há uma salvação para nós, de que há agora uma esperança de mudar tudo o que havia em nós. Hoje de manhã fui buscar a Kátia no hospital e eu estava ouvindo rádio e alguém estava contando de uma experiência de que muitas pessoas o haviam ajudado, e a alegria estava estampada em cada palavra. E então a âncora do programa disse assim: tá vendo, vocês veem nessa experiência que tem esperança para a humanidade tem coisa boa. Mas ela estava enganada, irmãos. Não era naquela esperança, ou não era naquela experiência que morava a esperança, ou que mora a esperança da humanidade. Só no Evangelho é que mora a esperança da humanidade. É somente em Cristo. Porque o que nós precisamos não é fazer coisas boas. O que nós precisamos é de fato sermos bons, porque não importa quantas coisas boas venhamos a fazer, se cometemos um deslize, somos réu, irmãos, e não adianta nada fazermos tantas coisas, mas cometermos um único deslize. Eu posso ser bom, mas se eu apenas cometer a falha de puxar o gatilho e acertar a testa de alguém, não importa quão bom eu sou, quão bom eu seja, eu vou passar o resto dos dias da minha vida na prisão, porque eu matei, eu assassinei. E somente Cristo pode corrigir tudo aquilo que está escondido nas entranhas de nossa alma. Quando nós entendemos o Evangelho, cremos em Cristo, passamos a enxergar o mundo não mais sobre a ótica do pecado. Nossa visão do mundo muda, ela se transforma, nossos princípios são reconstruídos e nossa vida se transforma. O que nós pensamos sobre a vida, o que nós pensamos sobre o amor, o que nós pensamos sobre a unidade, o que nós pensamos sobre moral, o que nós pensamos sobre família, sobre respeito, tem que mudar. Se não mudou, o Evangelho não chegou no seu coração. É isso que é mudar, irmãos. A transformação que Deus espera de nós não é simplesmente parar com alguns pecados,
deixar para trás algumas coisas que nós fazemos. O que Deus espera de nós é que o nosso coração seja rasgado, é que a nossa mente seja rasgada, transformada, e que nós joguemos fora tudo aquilo que nós pensávamos antes, e que possamos encher o nosso coração e a nossa mente com o Evangelho do Senhor Jesus. No caso dos crentes de Corinto, eles não tinham crescido na construção de princípios norteadores bíblicos que refletissem o ensinamento de Jesus Cristo. Eles estavam tomando decisões da mesma forma que eles tomavam antes de serem crentes. Por isso Paulo chama de meninos, de carnais, de crianças, porque as decisões deles eram as mesmas, as confusões que eles arrumavam eram as mesmas. Você já teve essa experiência? Quando vê duas pessoas brigando, vocês falam assim, são igual menino, igual criança. Quantas vezes eu não falo isso lá em casa, né? Meninas, cresçam. Você vai falar muito. Cresça, menina. Cresça, vocês são crianças ainda. Às vezes algumas pessoas falam isso conosco, né? Tão velho, não cresceu ainda? Cresça. É isso que Paulo estava falando com os irmãos de Corinto. Cresçam, cresçam. Porque eles ainda eram crianças. Eles se apresentavam como crianças, não estavam prontos para receberem ensinamentos profundos acerca do reino de Deus, estavam envolvidos demais com coisas periféricas, não podiam ser desafiados com coisas grandes demais. Sua cosmovisão, irmão, não tinha sido afetada. A cosmovisão da igreja de Corinto não tinha sido afetada, estava intacta. Eles eram crentes só de frequentar a igreja. A prova disso, segundo o apóstolo, eram as dissensões em que eles estavam envolvidos. O texto, portanto, irmãos, nos aponta um caminho seguro para a maturidade cristã. É disso que trata o texto, de ser maduro. Aponta os passos necessários para que a igreja aprenda a tomar decisões em Cristo. E é isso que nós vamos ver nesses poucos minutos que nos restam. Expor a palavra de Deus é um pouco complexa, porque às vezes precisamos gastar muito tempo para introduzir um texto. Mas eu quero que vocês anotem aí, eu quero que vocês entrem nesse texto em casa e vejam o que vocês precisam para se tornarem crentes maduros. Primeiro, versículo de número 2, diz aqui, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqueles irmãos não possuíam discernimento espiritual. Olha Colossenses capítulo 1, versículo 9 e Filipenses 1, 9. Esses dois versículos apontam para nós algo sobre discernimento espiritual. Era a oração de Paulo pelos irmãos de Colossos e pelos irmãos de Filipos. Versículo 9 de Colossenses 1. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha a oração de Paulo pelos Filipenses 1:9 também. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, em todo discernimento. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos para romper a barreira da imaturidade e nos tornarmos crentes maduros é possuirmos entendimento espiritual.
a tal ponto de olharmos todas as coisas da vida e podermos discernir claramente: isso é de Deus, isso não é de Deus, isto é bom, isto é ruim, isto é mal, este é um caminho bom, este é um caminho ruim, este caminho vai levar para ali, este caminho vai levar para cá. É isso que nos dá a liberdade de viver a vida cristã, irmãos. Por isso nós somos livres, porque o Espírito Santo habita em nós, e uma vez que o Espírito Santo habita em nós, esta é a base estrutural teológica de Paulo aqui. O fato de que nós recebemos o quê? O Espírito de Deus. Olha para vocês verem. Volta aí a sua atenção para 1 Coríntios, para a carta de Paulo. O que ele diz no capítulo de número 2? Olha o versículo 12 do capítulo número 2. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos adquirir discernimento espiritual. Nós precisamos discernir as coisas. O coração do crente conhece a vontade de Deus e é capaz de discernir o valor das ofertas que o mundo oferece. A primeira coisa que nós precisamos é discernimento espiritual. Segundo, só vou citar mesmo, né? Segundo, versículo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Irmãos, os ciúmes e as contendas demonstravam como eles estavam presos demais em princípios desse tempo presente. Paulo chama de carnais. O mesmo carnal do homem natural do versículo 14, como nós já vimos. O coração do crente precisa substituir os princípios mundanos por princípios bíblicos, irmãos. Por princípios bíblicos. O crente precisa vencer as tendências carnais do coração, da mesma forma que ninguém se apaixonaria por João Cobra. Nossos corações precisam repudiar o pecado, porque o primeiro passo para a maturidade é o discernimento cristão, é o discernimento espiritual, é olhar as coisas pelo prisma de Deus. O segundo é vencer as tendências carnais do próprio coração. O nosso coração tem uma tendência carnal, o nosso coração quer pecar, o nosso coração quer vir de encontro a Deus, e nós precisamos resistir ao partidarismo, resistir às divisões, resistir, irmãos. Resistir ao mal. Olha o verso 4, o verso 5, ele amplia esse conceito, dizendo: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Quando nos colocamos como pertencentes a algum tipo de grupo da igreja, nós estamos anulando a Cristo. A igreja não pode se firmar nas ideias e vontades de homem algum, é o que Paulo está dizendo. Não são pastores, presbíteros ou qualquer tipo de liderança que conduz a igreja. Não podemos transformar nossas ideias e nossos ideais pessoais em ideais da igreja, em ideias da igreja. É necessário que entendamos, à luz das Escrituras, irmãos, qual é a vontade de Deus para a igreja. Não podemos deixar que nossas famílias e nossos interesses pessoais assumam proeminência sobre nossas vidas e como nós agimos na igreja. Os planos do Senhor têm mais importância que qualquer plano pessoal. Tudo isso implica em entendermos que Cristo é aquele que ama e governa a igreja. Cristo é aquele que constrói a nossa fé. O verso 5 deixa isso claro, irmãos. O Senhor é o responsável pela fé que há em nossos corações. Como pastor, eu não consigo fazer nada para construir fé no meu coração e no seu.
O Espírito Santo é responsável por isso, irmãos. Pois isto é conforme o Senhor concedeu a cada um. Qual é o princípio que está aqui? Nós temos, irmãos, que ter discernimento espiritual, nós temos que vencer as tendências carnais, e nós precisamos vencer a tendência do nosso coração, de querer fazer as coisas para agradar a nós mesmos. Isso é o mundo que nos diz, irmãos, você merece ser feliz, você merece isso, você merece aquilo, você merece. O mundo nos ensina, irmãos, que o mais importante sou eu, mas a palavra de Deus diz que o mais importante é você, é Cristo, é Deus, é o reino de Deus, é o outro que está do outro lado. Nós precisamos interiorizar isso. Só assim vamos vencer o partidarismo. Essa é a receita de Paulo para aquela igreja vencer o partidarismo. E o maior partido hoje, nós não temos esse negócio de partido desse e daquilo. O maior partido hoje é o partido do eu. É o meu, é o que eu quero. E por último, irmãos, verso 6 e verso 8, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O último passo para a maturidade, irmãos, é confiar que a vitória é do Senhor, e confiar a Ele a sua vida. Esses versos nos orientam em algumas questões básicas. Nós fazemos nosso trabalho, mas o resultado vem de Deus. É isso que diz o verso 6. Nós trabalhamos, mas o resultado não é nosso, é Deus quem o garante. A glória não pode pertencer a ninguém, mas somente a Deus. É o que o verso 7 nos ensina. E o verso 8 diz que Deus é o que galardoa o que trabalha. Deus é o que glorifica o que trabalha. Deus é o que recompensa o nosso trabalho. Ou seja, qualquer vitória que venhamos a ter só faz sentido se for uma vitória do Senhor. Não importa vencer, irmãos. Não importa vencer. O que Deus tem para nós é que vençamos nele e com ele. Então não importa você vencer na vida, não importa você vencer fazendo cumprir tudo aquilo que você sonhou, o que importa é você vencer com Cristo, é você vencer em Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando, irmãos. É assim que nós vamos tomar decisões. Como? Primeiro, tendo discernimento espiritual, deixando o Espírito falar aos nossos corações através do Cristo que está enraizado em nós. Segundo, resistindo à tendência do mal que há em nós. Terceiro, deixando a fé em Cristo ser produzida no seu coração, de tal maneira que você tome decisões por causa da fé, vencendo os partidarismos, o eu, que é o meu próprio partido. E por último, confiando a sua vitória ao Senhor. Não importa vencer, o que importa é vencer com Jesus. Foi isso que Paulo ensinou aqui. Por isso Paulo diz no versículo de número 9, que ele diz: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Ou seja, primeiro, nós não vivemos para nós mesmos, mas somos cooperadores de Deus, no sentido de que tudo que nós fazemos deve ser no trabalho do Senhor, como cooperadores dele, para que a vontade dele se cumpra.
Nós somos a lavoura de Deus, no sentido de que Deus quer produzir em nós. E nós devemos ser frutos da vontade dele, não da nossa própria. E somos edifícios edificados nele, construídos nele. É isso que Deus tem para nós, irmãos. É isso que Deus tem para você. Se suas decisões são tomadas segundo esses passos, eis aí que você é crente, e muito crente. Aqui me faz lembrar a nossa discussão, né, Edmar? Quem é mais crente que o outro? Existe um crente maior do que o outro? Existe. Em que sentido? No sentido do crente que agora deixou de ser criança, de ser menino, e que suas decisões são baseadas em Jesus. Então, o crente maior do que o outro não é o crente que faz muito jejum, não é o crente que vem muito à igreja, não é o crente que ora muito, que lê muito a Bíblia, mas é o crente que toma decisões segundo o que Deus tem para ele. É o crente que subjuga a sua própria vontade, a sua própria alma à vontade de Deus, que subjuga seus pensamentos, que subjuga seus interesses, que subjuga tudo que ele pensa ser ao que a palavra de Deus revela para ele. Esse é o crente que Deus quer fazer de você. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem produzido em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos decisões segundo o teu querer. Ajuda-nos a tomarmos decisões para a tua glória. Ajuda-nos a sermos crentes fiéis, Pai, na tua presença. Ó Deus, na tua presença nós queremos andar. Nós queremos tomar decisões segundo o teu querer. Deus amado, tenha misericórdia de nós. E que nesse tempo de tanta aflição, nós possamos tomar decisões para a glória do teu nome, como cooperadores do Senhor, lavouras e edifícios do Senhor, em nome de Jesus.